E então, estamos ao vivo no dia 28 de fevereiro de 2026, às 10 horas, como prometido. Então, todas as anotações feitas aqui, né? Então, a gente está um pouco nervoso, né? Em função de nossa primeira entrevista, digamos assim. Nós logo vamos deixar ele se apresentar, de fato, ali, o Giovanni Donati, né? Então, qual é a ideia do dia de hoje, né, pessoal? Só para deixar bem claro, né? Hoje nós vamos falar sobre inclusão digital e fazendo com um paralelo com a exclusão digital. Então, é um tema bem legal, bem diferente, assim, né? E bem atual. Então, a ideia é a gente conversar bastante com o professor Giovanni, que tem aí bastante expertise nesse tema. Vou deixar o André ter uma pequena palavra aí sobre o que ele pensa de hoje. E logo mais a gente vai passar aí a palavra para o Giovanni para ele se apresentar, falar qual é a expertise dele, no que ele é formado, o que ele faz atualmente. E a ideia é não fugir daquela nossa ideia, né? De sempre fazer a pergunta, por que eu faço o que eu faço? Então, até o final desse podcast, a ideia é que o Giovanni responda para a gente por que ele faz o que ele faz, porque a importância do trabalho dele, né, no como um todo. Então, vou passar a palavra para o André e ele vai falar alguma coisinha e depois a gente vai passar para o Giovanni. Legal, Alisson. Bom dia a todos, bom dia a todas. Então, a gente está ao vivo aqui com a nossa proposta do podcast. E hoje é um dia muito especial, Alisson, porque hoje, de fato, é o nosso primeiro programa com o nosso convidado, que é muito especial e vai agregar muito, porque os nossos seguidores é uma audiência muito seleta. Então, o pessoal vai extrair muito, a gente vai conseguir extrair e levar conteúdo de qualidade. Agradecer, professor Giovanni, um espaço na tua agenda para estar vindo aqui nos prestigiar. Muito obrigado pela tua presença. Então, tá. Bom dia, pessoal. Estou um pouco nervoso. É a primeira entrevista que eu dou assim para algum lugar. Primeiramente, eu agradeço os grandes amigos que eu tenho de terem acreditado, terem acreditado em mim para a gente bater esse papo, falar um pouquinho de algumas coisas que eu acredito também. E eu espero que hoje o bate-papo ele seja muito produtivo para todo mundo. Então é isso, pessoal. Tá todo mundo um pouco nervoso aqui, né? Mas a ideia é que agora comece a fluir e a gente segue adiante. Gil, sem mais. Sem mais. Então te apresenta aí, cara. Fala um pouco de ti. Fala um pouco da tua trajetória para nós. Conta onde que tu já trabalhou, assim, né? De maneira geral, não sem falar nomes de empresa, mas os ambientes que tu já transitou, né? E também a tua formação, para o pessoal te conhecer um pouco aí antes da gente dar o fluxo em tudo isso. Então tá, eu sou o Giovanni Donati, ou o Gil, e tem uma pessoa muito especial que me chama de pai também, eu acho que é a pessoa mais legal de todas. Acho que minha trajetória nesse mundo tecnológico ela começou há 20 anos atrás, quando eu fiz um curso promovido pelo Criança Esperança, na época, em Viamão. O primeiro curso profissionalizante, entre aspas, que eu fiz, eu tinha 13 anos, de manutenção de computadores. Foi a primeira vez, inclusive, que eu assisti o filme Piratas do Vale do Silício. Desde então, eu acho que eu já assisti esse filme umas 60 vezes, sem nenhum exagero, assim. Então, eu já gostava de tecnologia, porque a gente sabe, o Brasil ele é um país emergente, então a tecnologia ela acabou chegando um pouco mais atrasada para nós do que ela chegou nos Estados Unidos, que é o país que introjetou a tecnologia como a gente conhece hoje. Então eu tive o contato desde a eletrônica básica ali, da soldagem de placas. Já tive com 13 anos de idade, eu também já tive contato já com infraestrutura de redes.
E desde então eu me apaixonei por essa área, assim, e eu sempre achei muito fascinante o mundo da internet. Eu acho que faz meio parte de mim. Eu não consigo ver a minha formação pessoal sem o mundo digital hoje. Eu acho que isso faz parte da minha vida. E, enfim, a minha vida profissional ela acabou seguindo por vários caminhos até eu me encontrar, digamos assim. E tudo virou quando a minha filha nasceu. Quando a minha filha nasceu, eu, enfim, trabalhei em vários lugares de diferentes áreas. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, acredito que eu ainda sou. Então, eu não me encaixava muito nos lugares. E a minha filha nasceu e junto com ela nasceu aquela necessidade de, agora o jogo começou de verdade, o que a gente pode fazer? E teve um dia que eu estava, era pandemia, eu estava fazendo um sistema em VBA para uma empresa que eu trabalhava. E a gente estava em casa, tudo mais, e a minha filha aprendendo a caminhar, assim, ela chegou no quarto e eu mostrei um negócio para ela. No quartinho que eu trabalhava, eu mostrei um negócio para ela. E quando eu olhei para ela, eu vi, cara, eu quero trabalhar com educação, quero trabalhar com pedagogia, eu quero ir atrás disso. Na época eu estava fazendo faculdade de marketing, e aí eu fui atrás da licenciatura em pedagogia. Cheguei a fazer o primeiro semestre em pedagogia. E é aquilo, a gente estava na pandemia, as escolas estavam fechadas, a gente estava num movimento complicado do mundo inteiro, né? Às vezes a gente não tem a dimensão também do que foi a pandemia. Parece que, por um lado, parece que a pandemia ainda não acabou, a gente ainda está vivendo 2020, mas por outro lado já fazem 6 anos que isso aconteceu. Então eu vi que eu precisava ganhar dinheiro. Então eu encarei a realidade e vi que, bom, pedagogia não dá para a gente encarar nesse momento. Eu vou procurar uma área que me dê acesso ao mercado de trabalho, mas que seja uma área que eu goste. E aí eu recebi algumas indicações de algumas pessoas, alguns profissionais, e eu encontrei a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Fiz a faculdade, sofri bastante com Java, assim como todos os alunos que fazem essa faculdade. Conheço até hoje o nosso grande professor César, que é o cara que ama Java. Tirando ele, eu não conheço mais ninguém que ama Java assim, dessa maneira. E eu, finalizando a faculdade, eu comecei a apurrinhar o nosso amigo aqui falando. Ele já trabalhava na Escola Mesquita, que é a escola que eu trabalho atualmente hoje. Então, eu comecei a apurrinhar esse cara e falando, cara, tu tem que me levar lá, tu tem que me levar lá, eu quero ir. E o Alisson, ele me levou para assistir um curso que ele dava de eletricista profissional. Cara, foi fantástico, assim. Eu vi o jeito que ele lidava na sala de aula com os alunos e eu vi que aquilo ali não era vender um produto. Era entregar algo muito maior que isso. E aí onde eu tive a certeza que, nossa, de fato o que eu quero fazer é estar dentro da sala de aula comunicando, explicando e conversando. E aí o Alisson, ele foi um grande cara que abriu portas para mim, me apresentou a Claudete, que é a diretora da Escola Mesquita, é uma pessoa ímpar, assim, maravilhosa, que me deu uma oportunidade que tinha me formado na faculdade, já tinha começado, daí eu tinha feito essa promessa para mim, que eu finalizasse a faculdade, assim que eu finalizasse ela, eu ia começar uma pós-graduação, pelo menos em pedagogia, para eu não desvirtuar desse meu desejo, que era trabalhar em sala de aula e, de fato, querer mudar as coisas, assim. Então, ela me deu essa oportunidade, me estendeu a mão e, para mim, eu acho que foi uma virada de chave na minha vida. A gente tem muitas viradas de chave, tanto pessoais quanto profissionais, mas tem algumas que marcam nós assim de uma maneira muito muito forte, né? E eu acho que essa ela foi porque quando eu entrei na sala de aula a primeira vez como professor, daí graças a essa oportunidade, eu tremia que nem vara verde. Eu estava muito mais nervoso do que eu estou agora, né? Mas eu tremia que nem vara verde, cara. Mas eu terminei a aula naquela tarde e eu vi assim, é isso que eu desejo fazer para o resto da minha vida. Comunicar a verdade, e nem sempre é a minha verdade, né? Não, a minha verdade necessariamente não é a correta e tal. Entender isso também. Mas, enfim, isso é coisa que a gente vai falar ao longo da conversa, que coisas que a própria escola ela ensina para nós todos os dias, né? É isso? Eu acho que é, cara. Eu acho que é. Boa. Não, legal, né? Eu queria fazer também um agradecimento especial, então, já que tu falou, né, da Claudete. A Claudete é uma pessoa ímpar, assim, na vida de muita gente, né? E também abriu portas, né? Para estar lá hoje como educador, como parte
da coordenação pedagógica de alguns cursos, né? Enfim, de maneira geral. Então é legal, né, ter essas pessoas, assim como eu já tinha falado do André outra vez, né, e outras vezes também, né, sempre comento sobre isso, que assim, a gente tem pessoas na vida para somar e tem umas que a gente vai levando aí pro resto da vida e a Claudete é uma delas. O André, o Gil, assim, entre outras que possibilitam isso, né, possibilitam que a gente faça o que goste e se comprometa com isso e entregue o melhor, né, porque eu acho que também é um pouco disso. André, vou te passar a palavra então, para te dar uma conversada, para te fazer uma das perguntas aí que tu já estava engatilhado. Perfeito, Alisson. É sempre bom, professor, a gente ser grato. Eu acho que tu traz essa questão da gratidão, é importante. A gente levar essa gratidão na nossa caminhada profissional. Bom, eu elaborei uma questão aqui que vem de encontro. Eu estou ao lado de 2 professores, né, então eu penso que é pertinente essa pergunta. Em 2025, o presidente Lula sancionou a Lei 15.100, que é a questão do uso do celular, né, ou a proibição do uso do celular em sala de aula. Então, a minha pergunta como está isso no dia a dia de vocês? Como vocês enfrentam com adolescentes, enfim, os jovens? Como é que está essa questão? Como é que vocês lidam com isso? Como que os jovens recebem isso? E como é que é essa dinâmica que vocês enfrentam no dia a dia? Porque, de certa forma, parece um confronto, porque vocês estão falando de tecnologia, enfim, a gente sabe que hoje está aí o jovem cada vez mais usando as telas. E como que vocês enfrentam isso, né? Professor Donati, principalmente, como é que tu enfrenta isso no teu dia a dia? Eu não sei se é um confronto por eu trabalhar num eixo tecnológico já, mas eu acho que é uma maneira muito tranquila. Talvez eu vá até... Enfim, eu posso falar alguma coisa que prejudique outras disciplinas, assim, mas eu sou uma pessoa que sou a favor do uso dos aparelhos em sala de aula, desde que eles sejam utilizados como ferramenta. Qual é o grande problema que eu enxergo hoje? A gente é cooptado todo momento pela atenção das redes sociais. E eu acho que a sanção dessa lei ela vem muito de encontro com isso. A gente prende a pessoa, mas a gente prende a pessoa por ela estar usando a arma, mas a gente não ensina ela a utilizar essa arma, sabe? Fazendo uma analogia meio barata, assim, porque, por exemplo, como é que eu vou trabalhar, por mais que seja possível, mas vai chegar em algum momento, como é que eu vou trabalhar uma aula de tecnologia, sendo que eu não posso, por exemplo, usar uma ferramenta tecnológica. E é uma ferramenta tecnológica que faz parte do nosso cotidiano. Por exemplo, o teu celular dele está aqui e está tudo certo. Hoje a gente não se vê mais sem o aparelho. Eu já toquei a mão no bolso umas 3 vezes já, e meu aparelho tá ali dentro, e eu toquei aqui umas 3 vezes já, mas não tá no meu bolso o celular, a gente é tão acostumado a viver com ele, e se isso para nós é difícil, eu fico imaginando essa dificuldade pro jovem, sabe? Então eu acho que há necessidade de haver um bom senso. Primeiro que uma coisa que eu gosto de levar não só na minha profissão, mas com todas as coisas que eu faço, inclusive na minha vida pessoal, é ser honesto. E eu acho que a honestidade, ela bendita, ela não dói, sabe? Então, tu pedir para um aluno guardar o aparelho, porque agora a gente precisa de um momento de atenção, e não uma atenção só dele comigo, não, mas uma atenção total, porque tá dentro de uma sala de aula, tu tá num show com uma plateia. Tu precisa dessa troca de energia com um artista, sabe? E a plateia precisa emanar aquela energia, e eu acho que todo mundo precisa estar conectado naquele momento para que haja essa fluidez. Então, eu não vejo como o aparelho como um vilão, assim. Eu acho que há uma má instrução de como a gente pode usar ele, de fato, como uma ferramenta útil, sabe, para o dia a dia. Concordo muito com o João aqui. Mas tem uma questão que é um debate, né, que a gente pode fazer aqui agora, mas a intenção não é fazer esse debate, mas só para provocar aí os nossos ouvintes, né, quem está assistindo, enfim, telespectadores, que é o seguinte: é importante que tenha a lei proibindo, tá? Eu acho que é extremamente importante ter a lei que proíba, para que eu tenha mais respaldo em sala de aula. Acho que é importante ter a lei, tá? Isso de fato. Porque eu posso usar a todo momento ela ao meu favor, para dizer em sala de aula, né? Ó, tem uma lei, assim, guarda o telefone. No momento que eu usava o guarda o telefone, como não tem esse uso
né? Não tem um nível de uso em casa, não tem alguém que limite esse uso. Como é que eu vou cobrar isso na escola? Eu não vou conseguir cobrar esse limite de uso se não tiver uma lei ali me amparando. Então, acho extremamente importante, né? A gente tem leis aí, por exemplo, um exemplo que é ridículo, mas ao mesmo tempo, tem ali a lei da cadeirinha ali para crianças, por exemplo, no carro. Tem lugares que não tem essa lei, mas já foi incutido na cultura daquele país, onde tem que usar a cadeirinha porque é necessário, porque é para a segurança da criança, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem a lei de usar a cadeirinha, porque senão o pessoal não usa, né? Então, do cinto de segurança, mesma coisa. Então, eu acho que tem que ter a lei, sim, para que dê respaldo ao professor em sala de aula ou para quem estiver em sala de aula, porque muitas das disciplinas, principalmente no ensino regular, né, que é o que tem a lei, né, o ensino básico, nesse caso, tem muitas disciplinas que é um período, né? E esse um período, por exemplo, vamos botar ali de geografia, né? O professor, a maioria das aulas, ele não vai conseguir incluir o celular na disciplina dele. Claro, nas nossas disciplinas a gente consegue, a gente faz de tudo um pouco para conseguir incluir o telefone, incluir as tecnologias. Essa semana mesmo, né? Dei aula para o ensino médio e quem é que trouxe o telefone? Daí tinha um que não tinha trazido, assim, né? Mas a maioria trouxe e tal, tudo na mochila. Tá, então peguem, nós vamos... Todo mundo ficou me olhando com uma cara, assim, assustado, né? Peguem que nós vamos usar o telefone. Aí, na hora, pegaram, né? Aí botei o QR Code, fizeram a atividade que tinha para pôr ali. Aí todo mundo fez e tal, tá, agora vocês guardem de novo que eu vou plotar um gráfico do que vocês fizeram e tal. E assim foi muito legal, assim, foi muito da hora. Porque a gente tem que dar autonomia para que eles também entendam que aquela é a hora de mexer ou aquela não é a hora de mexer, né? Mas eu entendo que sim, a lei ela é excelente para que a gente consiga ter um respaldo, assim, né? Até eu acho que, de fato, sim. Eu acho que ele é... Eu acho que sim, eu acho que deve ter a lei mesmo, por conta... Vamos pegar a lei de 99 ali da proibição de tu fumar em espaços fechados, entendeu? É aquilo, a gente tá falando de um vício, né? Então o celular ele é um vício e a gente tem cada dia mais vícios dentro do celular. A gente não entra mais na internet, né? A gente está na internet. Nós estamos ali, nós estamos na internet agora, nós estamos na internet aqui, nós estamos conectados. A gente posso fazer uma pergunta para quem está assistindo aqui. Quando que foi que vocês acordaram e antes de vocês mexerem no celular, vocês foram no banheiro ou tomaram uma água? A maioria das pessoas hoje, eu me incluo dentro desse balaio, assim, que é aquilo, acordou, a primeira coisa que faz o que é? Pegar o celular. Aí já olha as notificações, tu já é bombardeado de coisa, aí tu já vai ali, já abre o Instagram, já abre o TikTok, já abre o WhatsApp, já responde a mensagem. Tu nem foi no banheiro ainda? Tu nem tomou a água ainda, aquela primeira água da manhã, tu não fez nada disso ainda. Então eu acho que, de fato, precisa ver o limite. E se a gente botar isso, voltar para a analogia do cigarro, é isso. Pensa em acordar e tu acender um cigarro. Tu não foi no banheiro, tu já acendeu um cigarro. A gente está lidando com um problema sério, né? É um problema de saúde pública, não deixa de ser, né? O vício, né, professor? Claro. Professor, eu tenho uma outra questão, já indo para o campo corporativo, e uma das coisas que a gente, com o advento da tecnologia, enfim, o pessoal que mais antigo, o pessoal, né, que está no mercado de trabalho, foi interagindo com as novas gerações, ou seja, as gerações que nasceram com a internet. Tá? E nem por isso, outro dia eu conversava com o Alisson, a gente melhorou a questão da comunicação no universo do trabalho, né? Então, tipo assim, tu tem a ferramenta, contudo, às vezes, tu não consegue ter uma comunicação assertiva, né? Tu não consegue, de fato, ter uma aproximação, né? E muitas vezes eu vejo que ocorre, né? Essa questão da idade, enfim, das gerações, um é mais rápido, o outro tem uma certa dificuldade. Como a pergunta para ti, professor, como que a gente deve derrubar, de certa forma, essas barreiras? Como é o papel também da empresa nessa temática de unir essas gerações para que a gente possa ter um ganho com isso, né? Talvez aquele profissional já um pouco mais experiente traga algumas coisas, né? Talvez ele tenha dificuldades com as redes, enfim, ou alguma ferramenta. E, por outro lado, a gente tem aquele jovem que está iniciando, que já é dessa geração e tem um aparato gigantesco que pode agregar naquele negócio. E como que tu enxerga isso
Como que algumas alternativas assim que para minimizar esse conflito, digamos assim, para que a empresa tenha uma relação assim de produtividade mesmo, de qualidade, né, com o uso dessas tecnologias e dessas gerações. Boa pergunta. Nossa, ela é boa pergunta. Eu acho que eu não vou conseguir nem responder ela na totalidade, assim, mas vamos lá. Acho que a pandemia ela foi um grande marco. Acho que ela talvez tenha sido ali o grande marco assim desse salto tecnológico que a gente deu e de acelerações de coisas que já estavam acontecendo no mundo corporativo, principalmente, mas a pandemia acabou acelerando isso, por exemplo, o trabalho remoto. Então hoje já tem muitas pessoas que não aceitam tal trabalho se ele não for remoto. Só trabalho se for home office, ou se não, eu não quero trabalhar nessa empresa. Tem pessoas que negam o emprego por trabalhar numa empresa que tem um regime de contrato híbrido, que tem que ir 2, 3 vezes na semana. Não é demérito aceitar ou recusar, eu não caibo nessa comparação, assim, até porque eu saí de um trabalho home office que eu trabalhava numa cidade do lado para trabalhar a 40 quilômetros da minha casa. Então todos os dias eu faço um trajeto de 80 quilômetros presencial e eu troquei o home office por isso, mas enfim, por propósito, por outras questões particulares. Mas e aí, dentro disso, começou, dentro da pandemia ali, se criou essa cultura do home office muito, muito forte, ela acabou se enraizando rápido, e aí o que aconteceu? Tudo virou um link do Google Meet. Tudo virou um link do Teams. Tudo virou vamos fazer uma call, vamos alinhar isso aqui. Às vezes as pessoas elas fazem uma reunião virtual dentro do próprio ambiente de trabalho, cada um olhando para a sua tela do computador. Então tu não tem nem mais esse contato humano, o contato físico da gente sentar assim pessoalmente e debater, e bater boca e discutir, porque daí o que eu posso fazer? Eu estou conversando contigo aqui, se eu estou numa reunião virtual, posso pegar o meu celular, eu estou conversando contigo no computador, ou posso abrir uma aba no computador e eu continuo olhando para a câmera como se eu tivesse, e isso vai criando um abismo. E aí a gente tem a nova geração que eles são nativos digitais, eles não conhecem esse mundo pré-salto da era da informação que a gente sabe. Eu sou do início da década de 90 e do sul global, então óbvio, eu era ainda da geração que brincava na rua, jogava taco, jogava peão, e aí teve o computador em casa e o computador, a internet, eu não estava nela, ela era um móvel. Então eu ainda sabia diferenciar o que é o mundo real do mundo virtual. A nova geração, ela não sabe o que é isso. Então esse é um desafio que ele nasce já no berço, que é aquilo. Eu não entregar o celular para minha filha, para o meu filho quando eu estiver entediado, e aí entra outras coisas comportamentais. Isso é que nem quando tu corta uma árvore. Tu corta uma árvore, tu tira uma área de sombra, tu tira o filtro de oxigênio, tu tira um monte de coisa. Mas a gente vai replantar. Perfeito, mas para esse replantio ele dar o mesmo efeito daquela árvore que já estava plantada ali, a gente demora uma geração inteira, demora 20, 25 anos. Então são impactos que cada dia a gente vai ver mais. E eu acredito também que em muitas empresas a gente está tão ansioso, e a gente vive nessa, até tem um livro muito interessante, A Geração Ansiosa, que fala sobre isso, e a gente se acelerou muito nessa era da informação, que tudo é notificação, tudo a gente vê a todo momento, que também quem está nessa linha de comando, entre aspas, que tem que gerir essas responsabilidades, também se perde nisso, e também não sabe como lidar. Então eu acho que a gente tá que nem cavalo com aquela, me fugiu agora o nome de que ele usa, que ele não consegue mais olhar para os lados, ele sempre olha para frente, olha para aquilo e olha para a evolução e para a evolução e para a evolução, sendo que talvez é aquilo. Às vezes um grande e-mail lá que eu ia mandar pode ser uma troca pessoal num café. A gente vai ali pegar um café, faz uma troca de ideia de 2, 3 minutos e a gente resolveu um problema que ia virar uma série de 10, 15 e-mails. Eu tive um gestor, o Marcelo Petri, um baita cara, assim, cara, um baita cara. Eu trabalhei antes de ir para a escola, eu trabalhava numa empresa de soluções tecnológicas para empresas, assim, muito B2B, né? E ele foi um gestor que ele me abriu os horizontes para muitas coisas que eu não enxergava de relacionamento pessoal, assim. Eu atuava como analista de relacionamento na empresa de tecnologia
E ele me falava muito aquilo, a gente tem que construir pontes, não muros. E é uma tecla que eu falo isso hoje em sala de aula com os alunos, porque é isso, a gente esqueceu um pouco do contato humano, sabe? É muito touchscreen e a gente não toca mais na outra pessoa. Eu acho que a gente tem esse grande dilema da nossa década, da nossa era, talvez, né? E a gente vai passar por isso. E eu acho que a tendência ela não é melhorar, mas eu não sei se a tendência é piorar também, sabe? Eu sou um pessimista otimista. Sei lá, eu acredito que a gente ainda consiga. Talvez essa geração que esteja no mercado agora, ela esteja sofrendo com isso. Mas talvez a próxima geração, que é a geração que os pais somos nós, elas tenham uma percepção diferente da tecnologia do que a geração que já está aqui atuando, sabe? Legal, professor. Então, até porque no passado ocorreram também transformações, né? Se tu pegar, por exemplo, a Revolução Industrial, algumas outras coisas, elas aconteceram e para aquele momento também era assustador, né? Sabe, a mistura, e agora, o que vai acontecer? Vai acabar com o emprego, a gente não vai conseguir se comunicar, porque era algo novo, né? Então, a tecnologia que hoje, que nem tu relatou, está no bolso, ela faz parte do dia a dia. Então, a gente também, junto, tem que, no meu ponto de vista, a gente tem que aprender a se comunicar de novo. Uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, é uma ideia. Gostaria que tu... Porque eu vi teu livro aqui, tá? Computadores de papel. Depois tu vai falar um pouquinho. Mas eu lembrei de uma coisa, né? De a gente também trocar uma ideia referente a isso, né? Hoje em dia, né? Algumas grades curriculares, inclusive a do ensino médio hoje, inclusive o ensino fundamental já tem, né? Educação tecnológica nas escolas, né? E eu queria que tu falasse um pouco, né? Porque na minha cabeça eu consigo compreender isso, que educação tecnológica não é fazer tu usar um computador, não é fazer tu usar uma calculadora, não é tu usar um microfone, não é tu transmitir uma live, não é tu criar um TikTok, não. O que é educação tecnológica, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho, né? Essa ideia de tu conseguir ensinar o pensamento lógico, de tu conseguir, que nem quando a gente fala, né? Educação empreendedora. Aí na hora tu vai pensar, não, vai ensinar a criança a investir como? Não é ensinar a investir, é ensinar o trato, como é que tu vai falar pro teu pai ou tua mãe, né? Como assim tu não tem dinheiro para comprar tal brinquedo? Tá, mas tem que pensar o todo, né? Que tem um trabalho, que sai dinheiro. Que hoje em dia eu fui num lugar que agora eu não me recordo exatamente onde, mas enfim, acho que foi inclusive numa reunião pedagógica lá da escola, tá? Desculpa se alguém que está vendo agora ou vai ver aí futuramente, eu não dei os créditos. Mas a pessoa falou, a gente não consegue mais ver o pai e a mãe tirar dinheiro do bolso para pagar alguma coisa, é tudo via Pix. Então a criança não sabe de onde saiu aquele dinheiro, ela não tem mais aquela consciência de onde saiu esse dinheiro, né? Só compra, faz o Pix. Hoje em dia as crianças faz o Pix, pai. Paga no Pix, pai. Mas não sabe de onde está saindo, porque está tudo digital hoje, não consegue ver essa moeda, né? Que antes a gente conseguia ver, né? Aqui a moeda, troca e tal, né? Dentro dos mercados. Então eu queria que tu falasse aí, né? Então, sobre isso. O que é o pensamento tecnológico? O que é a educação tecnológica, né? Perfeito. O que eu entendo, tá? Que a educação tecnológica, a própria disciplina de inclusão digital, ela dentro desse contexto pedagógico, ela se torna uma disciplina transversal entre tantas disciplinas transversais, porque está tudo muito conectado. O que a gente entende de fato isso? Fala em educação tecnológica, vou ensinar a criança a mexer num computador. Não. É ensinar ela como... Não, exato. E aí a gente tem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é utilizada no ensino básico no Brasil, que é isso. Os primeiros anos, eles não têm contato com computadores de fato. O que eles têm contato? Com peças de Lego. Eles aprendem que vão fazer montagem disso a partir de uma lógica. E a gente pode entrar daí até usando o exemplo do fundamento da lógica de programação. Toda pessoa que vai iniciar... eu quero hoje começar uma carreira como programador, independente se eu sou da área de tecnologia, porque também são duas coisas diferentes. Eu querer ser um programador e eu querer ser um profissional da tecnologia da informação. O programador, eu vejo também assim, ele é um pedreiro digital. Tu vai construir, de fato, aquilo ali, mas existem outros estudos por trás, a própria informática em si. Existem vários outros estudos por trás e nem todos eles envolvem ou a tela
ou linha de código, mas elas envolvem a lógica. E a lógica é isso, tu entrar na lógica de programação lá na tua primeira aula, o que o professor vai falar, independente da plataforma, pode ser pessoal, pode ser no YouTube, EAD, numa faculdade, é a receita de bolo. Tu tem que entender como funciona uma receita de bolo, tu tem que entender o processo de como é feito a coisa. E eu acho que isso não é desmistificado no início para quem quer ou atuar com educação tecnológica ou quem quer aprender educação tecnológica, sabe? Entender o processo daquilo. Não, exatamente. Esse era o ponto, né? De fazer com que as pessoas, de forma geral, compreendam, assim, que não é porque tu tá ali numa disciplina de educação tecnológica que vai sair um programador dali, que vai ser uma programadora dali, que vai sair um Bill Gates dali, né? Não é isso, né? A questão é que a ideia é ensinar o pensamento lógico, né? O pensamento lógico, né? Estratégias lógicas. Porque é isso, né? Como aconteceu a evolução, né? Aprender a combater o mal que está ali naquele momento, ou aprender a evolução mesmo, né? Se construir, se moldar para que a gente consiga dar conta da vida real, do dia a dia, né? Então, aconteceu essa evolução. Então, não tinha... Era só sol, não tinha sombra. Tá, então vamos ter que plantar umas árvores aqui, vamos ter que nascer alguma coisa aqui pra gente se esconder debaixo. Pá, chuva. Temos que pensar um jeito de trançar ali um cipó, fazer uma cobertura. E agora, tem a internet, tá todo mundo aí. Agora a ideia é a gente vai ter que aprender o que está hoje no momento, o que tem hoje, né, a geração, é a internet, é o movimento, é o digital. Como que eu vou me comportar no digital? Como que eu vou me moldar? Como que eu vou atuar no digital? Enfim, de maneira geral, assim, né? Então, a evolução das espécies, né? Darwin deve estar se remoendo essa hora no caixão. Mas é isso. Então, é importante que a gente trate esse assunto para que o pai e a mãe que assista aí, que chegue esse vídeo, né? Que consiga compreender isso, né? Não, para lá. A educação tecnológica tu não vai aprender a fazer um robô, até pode, né? Inclusive a gente faz ali as prototipagens ali de robôs e tal, mas a ideia fundamental é tu te virar, né? Sim, né? Por isso que hoje está na base comum curricular, né? É que tu consiga, né, andar com as próprias pernas, que tu cria autonomia para pro dia a dia tu te virar. Então, como é que eu vou me virar aprendendo o que está hoje aí à disposição, né? O que eu tenho hoje para correr atrás? Tá, então é isso que eu preciso, por isso que está na base comum curricular hoje em dia. A gente pode até usar isso como exemplo, por exemplo, numa aula de matemática, quando tu entra no ensino técnico, vou fazer um técnico em eletrônica, um técnico em eletrotécnica, qual é uma das primeiras coisas que está lá na lista de materiais que tu tem que comprar? Uma calculadora científica. Até tu pegar uma calculadora científica a primeira vez na mão, tu tem que passar por folhas e folhas de cálculos e cálculos e cálculos e cálculos, e tu tem que entender a matemática de papel de pão, tu tem que entender como calcular as 4 operações básicas, tu tem que entender matriz, tu tem que entender função, tu tem que entender raiz quadrada, enfim, tu tem que entender outros cálculos até tu de fato pegar a calculadora científica. Então, é isso, a gente fala e a gente confunde também a questão de tecnologia com tecnologia digital, que eu acho que é um grande ponto, que eu gosto de falar isso já em aulas inaugurais, assim. Eu sempre comento com os alunos, e até os alunos podem provar isso depois, porque eu sempre comento isso na primeira aula, que eu falo para eles que o martelo, ele é uma grande tecnologia. Ele solucionou um grande problema que se tinha. Então, uma pessoa, em algum momento da história, chegou e queria lá juntar 2 pedaços de madeira. E aí ele batia uma pedra. E aí ele viu que a pedra machucava a mão. E aí demorou tempo até ele pensar, poxa, se eu pegar um pedaço de um outro pau e amarrar com uma corda aqui, eu tenho uma outra coisa. E essa coisa faz eu não machucar e daqui a pouco não abrir o meu pulso. Obviamente, naquela época não existia esse termo, né? Uma patologia dessa, né? Mas é isso. Ou, por exemplo, vamos bem mais atrás, vamos falar das pirâmides do Egito. É uma tecnologia surreal aquilo lá. Falando que a gente não tinha escavadeira. Por mais que eu seja uma pessoa que eu seja aficionado de ir na Expo Inter todos os anos olhar as escavadeiras, naquela época não tinha trator, não tinha escavadeira. Os escravos daquela época puxavam aquilo lá no braço. Como?
com roldanas, com troncos. Então, eles desenvolveram tecnologias para aquilo. No momento que a gente vive da história, é o momento mais tecnológico que a gente tem. A gente tem o engenho analítico de Charles Babbage, que ele é o precursor ali, ele é o precursor da computação, da máquina de Turing. Então, ele veio um pouco antes, ali 1800, agora não tenho o número exato da data. Mas ele era um dispositivo calculador, e esse dispositivo calculador ele era para ser eletrônico, automático em 1800 e Guaraná com rolha, tá? Ele era para ser automático e ele tinha um operador e ele funcionava a vapor. E aí eu pergunto para os alunos na aula, por que funcionava a vapor? Aí uns alunos ficam se olhando, aí sempre tem alguém que levanta a mão e fala, porque não existia eletricidade naquela época. Exato. A gente trabalha com a tecnologia avançada que a gente tem naquele momento para isso. A gente não sabe o que vai vir amanhã. Mas hoje o que a gente tem disponível é isso, a partir disso aqui. Então, tecnologia e tecnologia digital, computacional, são duas coisas completamente diferentes, assim, na minha opinião, obviamente. Perfeito. Tá, mas eu queria falar da tecnologia digital, tá? Cara, seguinte, aí tem uma pergunta que é uma pergunta que eu acredito que é opinião também, tá? Mas, quer dizer, com certeza é opinião, né? Então, sim, do digital, tá? Sobre rede social, né? Que daí, pegando esse mesmo gancho e tal, para compreender, né? Então, evolução, tal. Hoje em dia, quem não tem rede social, né? Tem um pouco mais de dificuldade, né? Então, é isso que eu te pergunto, assim. Eu preciso da rede social para sobreviver? Eu preciso da rede social para ser incluso, para ser incluído? Como é que é? O que tu pensa sobre isso? Bom, tu é meu amigo. Quem está nos assistindo sabe que a gente é amigo, né? Não é mistério, não. Isso não é segredo para ninguém. Vocês são dois grandes amigos meus, assim, de anos já. E vocês sabem que às vezes eu sou uma pessoa que viro as costas contra o mundo digital e vou lá e excluo meu Instagram e mudo foto disso, modo daquilo, tento ficar uma pessoa invisível digitalmente. Mas a gente, eu acho que tá tão, e aquilo que eu falei atrás ali, a gente está tão cooptado pelo nosso aparelho celular, está tão cooptado por esse mundo conectado, que eu acho que para a gente hoje estar incluso numa sociedade, a gente é meio que obrigado a estar nisso, sabe? Eu tenho que estar ali. Porque, por mais que na prática mesmo não seja real, eu me sinto e eu me senti, não tenho vergonha, óbvio, não tenho vergonha de falar quase nada, mas eu não tenho vergonha de falar isso. Eu me senti meio esquecido e meio invisível quando eu não estava com rede social. É muito bom, é bom, acredito. Eu sugiro para todas as pessoas, assim, eu posso dar um conselho. O primeiro conselho agora é isso: faz um detox, exclui rede social, exclui o aplicativo, desativa as redes sociais e tenta ficar 1 mês, tenta ficar 2 meses sem acessar isso para tentar enxergar o mundo real. Mas, em contrapartida, a gente sofre essa pressão. Até porque, assim, órgãos públicos hoje, eles estão nas redes sociais. E esse foi a última vez, agora, recentemente, eu tinha me afastado do Instagram, principalmente, que é uma rede social que eu utilizo bastante, então eu tinha me afastado bastante. E a falta que eu senti foi isso. Eu parei de ter contato com a prefeitura da minha cidade, com a Secretaria de Saneamento Básico, que coloca ali os informativos. Então, tu tem esse lado positivo, que hoje a informação ela chega assim, eu não preciso comprar o jornal que vem com as notícias de ontem para saber o que está acontecendo. A informação ela está ali na minha mão agora. E a gente está, ao mesmo tempo que a gente não precisa dela para viver, a gente precisa dela para estar vivo. É complexo, talvez. É difícil de responder isso de uma maneira, talvez não vá ter resposta, sabe? Mas a gente está cooptado por isso e a gente meio que foi sequestrado por isso e está dentro desse mundo, sabe? É inevitável. Legal, professor. Bem respondido, como diz o Alisson, que está sem o microfone nesse momento. Enfim, nós poderíamos levar horas e horas falando sobre esse tema, mas como é que a gente tem tempo ainda, Alisson? Ah, legal. Então, assim, professor, eu vou fugir um pouquinho, mas está tudo incluído, enfim, e eu quero aproveitar aqui a presença do professor e explorar dele esse tipo de temática, né? Vamos lá. A questão da longevidade, tá? Nunca, enfim, a medicina, a tecnologia e tal, faz com que aumenta a expectativa de vida das pessoas, né?
E hoje, vamos pegar lá, outro dia, inclusive, nós conversamos a respeito disso. Por exemplo, década de 70, 80, tu tinha o videogame, né? Os consoles, lá, os primeiros consoles, e os filhos jogavam horas e horas e horas e horas. E o pai, né, provedor, enfim, que a mãe, há críticas relacionadas ao tempo de exposição, né, a televisão também, quando surgiu, né? E aí hoje, com o advento aí da tecnologia, né, os pais também fazem uso disso, né? Então, os aposentados, digamos assim, as pessoas que estão em plena saúde, enfim, elas também fazem uso disso e, por vezes, por não estar tão, como é que eu posso te dizer, tão familiarizada, digamos assim, com a tecnologia, tem a questão das fake news, enfim. E eu posso dizer isso, por exemplo, pelo meu pai, que inclusive amanhã completa 81 anos, né? Ele acaba me mostrando, quando eu vou visitá-lo, olha só o que está acontecendo com essa figura pública, vai ser preso, ou falou tal coisa. E a gente sabe que a tecnologia, por vezes, quem não é um especialista, pode se enganar com o timbre da voz e tal, e passar como se fosse uma verdade. Então, a pergunta para ti, professor, é com essa questão da longevidade. Essas pessoas que estão ali fazendo o uso, né, que antes cobravam os filhos e hoje divide com os filhos. Contudo, elas não têm, então, essa familiaridade, como eu relatei, e, por vezes, podem passar algo adiante que não é uma verdade. A pergunta é assim, como cuidar disso, ou como orientar essas pessoas que hoje estão aí ativas no mercado, estão ativas nas suas famílias, participando, muitas das vezes são os chefes de família. Como desmistificar isso? Essa é a minha pergunta, com esse público em específico. A gente pode voltar a vários anos atrás, quando, lá na década de 50, na ascensão da TV. A geração anterior, que era da geração do rádio, falava que a TV ia acabar com a atenção das crianças. E aí, perfeito, aí surgiram os videogames. E aí as crianças jogavam videogame. Eu era uma criança que eu podia jogar videogame sexta-feira depois da aula, final de semana e domingo até as 8 da noite. Depois das 8 da noite eu passava a semana sem jogar videogame. Eu tinha um Mega Drive 3 que eu ganhei. E aí eu podia e eu não podia jogar. O pai e a mãe, eles eram bem rígidos comigo quanto a isso, porque senão o videogame faz mal, o videogame... E aí surgiu os celulares, surgiram os computadores, tu só fica nesse computador. E aí surgiram os celulares, tu só fica nesse celular. A gente tem muito isso, a geração anterior, a gente sempre tem a ideia que a gente é melhor do que a geração atual, que é uma questão de ego, né? O ser humano, ele é narcisista, tu é um estudioso da psicologia, tu entende isso muito mais do que eu. Então, a gente já tem esse ego, esse narciso dentro de nós, e as redes sociais, elas são um reflexo completo disso. A gente quer postar foto nossa, a gente nunca teve tanto amor próprio. E a gente também vive nessa era do pós-verdade, com o mundo, com a informação, com a era da informação, que é isso. Antigamente, se eu estava errado de uma opinião, eu era refutado e eu me fazia refletir. Hoje em dia, eu posso estar errado, eu posso concordar que eu estou errado, e ainda assim eu posso acreditar no meu erro. E aí vira um duelo de geracional, porque a rede social ela não é inclusiva. Ela é exclusiva como sociedade, porque eu crio pequenas bolhas. Se nós abrirmos, nós estamos no mesmo lugar físico. Se a gente abrir qualquer rede social agora, os três juntos, e scrollar ali tanto o conteúdo do feed ou os conteúdos dos vídeos curtos, que é uma coisa que eu tenho pavor e também sou cooptado por isso o tempo todo. Às vezes eu me perco girando esses vídeos e vídeos e vídeos e vídeos. E tu vê como que o algoritmo da rede social, ele trabalha, ele me dá exatamente o que eu quero assistir. Então, nós três, a gente vai estar assistindo 3 coisas completamente diferentes. Então, é isso. Como é que eu vou acreditar em ti, que tu tá me falando isso, mas eu vi 50 vídeos que estão me falando Y, não estão me falando X, estão me falando Y. E, mas como é que eu vou concordar contigo que tu é especialista em quê? Esse cara, ele tá me falando que ele é neurocientista em tal coisa, que ele é um
As enchentes. Eu até anotei aqui ó, no meu papel de pão. Aqui. Pessoal, essa aqui é uma das maiores tecnologias já inventada, tá? O papel e a caneta. Nossa, isso aqui não há tecnologia que substitua. E eu até anotei aqui as enchentes de 2024, que é isso, é a era da narrativa, a era da minha verdade, a era do que eu acredito. A gente deixou um pouco de entender que a gente faz parte de um todo, que no fim das contas a gente está aqui, a gente não é daqui. Nós estamos aqui de passagem, que é aquilo... eu vim pra cá refletindo na nossa conversa, porque é aquilo, o cara não quer passar vergonha, né? Então eu vim refletindo na conversa e vim pensando algumas coisas assim, e uma dessas coisas é isso, a gente faz parte de algo muito maior que a gente. Como é que eu posso ter esse ego e essa confiança toda que eu tô certo o tempo todo, sabe? Essa prepotência, exato, essa prepotência de eu estar certo o tempo todo e eu ter razão em tudo. Tem coisas que, óbvio, e em casa principalmente, mas aí é sem o uso do celular em casa principalmente, que não, eu acho que isso tá certo. Depois a minha mulher vai lá por A mais B e prova que eu tô errado, entendeu? E ela vai lá e me coloca no meu lugar. Mas... se não fosse a minha mulher e se fosse outra pessoa, será que eu aceitaria essa crítica? Tem pessoas que não aceitam essa crítica dentro de casa, com a pessoa que tu divide a vida, entendeu? E aí tu tem outra coisa que... E isso é uma questão... Eu não tenho dados aqui disso, infelizmente, tá? Mas é uma percepção que eu tenho trabalhando nesse meio digital, que os idosos, eles encontraram em grupos de idosos a sua comunidade. Mas por que isso? Não porque eles participam das associações digitais antigamente. Hoje a gente tem também aquelas associações de idosos que fazem. Algumas delas tiveram outros problemas aí, mas a gente tem a gente tinha a interação do jovem com o idoso. O jovem, cada dia, ele está mais preso dentro da bolha dele. E o idoso, cada dia, está mais preso dentro da bolha dele. E aí a gente vê idosos levantando bandeiras e levantando ideias que, se eles estivessem convivendo dentro das famílias, talvez eles não fossem, que é aquilo. Vamos voltar. Hoje em dia, acho que a gente vive num ano e num momento do mundo, e é muito levado pelas redes sociais, que não tem como a gente não colocar a política no meio. E falar de política não é falar de partido, não me entendam mal, assim. Mas aquilo, quanto que as eleições, e não só aqui, em vários lugares do mundo, quanto que as últimas eleições ao longo dos últimos anos não separou e dividiu família, sabe? E muito por causa daquilo, porque o teu tá errado, ou porque o meu tá errado, e nós não temos mais um senso, um contraponto, assim, e não, cara, vamos esquecer isso e vamos continuar vivendo a vida como ela deve ser vivida, vamos fazer a nossa carne, vamos fazer o nosso churrasco ali. E não, as famílias racharam, e aí os idosos, eles foram ficando mais isolados, e eles encontraram outros idosos isolados e encontraram pessoas que deram voz a esses idosos isolados. E no momento que deram voz a esses idosos isolados, eu vou ouvir o que essa outra pessoa tem a dizer. E aí o discurso, ele pode ir para qualquer campo, né? Então, é aquilo. E aí, em vez de eu tentar trazer esse idoso de volta dessa alienação, e aí de vários campos, não, esse velho, esse taraná, enfim, tu exclui ele mais, ou tu fala, não, tu tá errado, tu não pode fazer isso, tu não resolve. Tem um camarada que também é podcaster e tal, que eu acompanho, que ele fala uma frase que eu uso ela na minha vida: tu quer ter razão, tu quer beijar na boca. Eu não sei vocês, mas eu prefiro beijar na boca, sabe? Então, muitas vezes cara, tu pode estar certo no teu argumento, tu pode estar certo na tua ideia, tu pode ter dados e tu pode estar bem fundamentado. Não, eu estudei. Mas hoje, em 2026, num mundo que a gente não consegue mais discernir o que é inteligência artificial e inteligência superficial, que é a inteligência humana, fica nessa divisão e aquilo, o que é verdade. E daí eu fico batendo no meu ponto, que eu tenho razão, e os idosos, eles estão cada dia se excluindo dos jovens, dos jovens e não tão jovens assim, mas os que têm um acesso mais crítico quanto à utilização das redes, e eles vão se abraçar em narrativas deles, mas não dá para julgar, porque a gente também se abraça nessas narrativas, né? Cara, eu digo pra vocês que eu
tô ficando bom nisso, cara. Podcast eu já peguei meu gancho, né? Então o gancho vai para a pergunta da Lauren, da aluna Lauren, né? Nossa grande querida, amiga. Grande querida Lauren, tá? Então ela fez uma pergunta, remodulei aqui para o nosso contexto e eu te levei para isso e, cara, eu tô gostando. Cara, então a pergunta, eu reformulei ela aqui, né? Então, o fato de que cada usuário considera o que é certo ainda faz da internet neutra ou agora virou relativa? Então, o que é internet? Porque lá no início dos anos 2000, a gente utilizava um termo que era navegar na web. Então, ou surfar na web. Nós surfávamos nessa teia de computadores conectados, nessa rede mundial, e tudo era fascinante, tudo era novo, e eu tinha o acesso do mundo nas minhas pesquisas ali. E aí eu faço uma outra pergunta ampla, que são perguntas que eu gosto de fazer em sala de aula também. Quando foi a última vez que a gente navegou na internet? Não estou falando entrar em rede social. Navegou na internet. Porque eu tenho um quê com redes sociais, assim, que eu acho que isso vai responder, tá? Não vou responder com essas palavras, mas talvez vá levar para essa resposta. Porque assim, a gente tem 5 grandes redes sociais hoje no mundo. A gente tem o TikTok, que é chinês. A gente tem o Instagram, tem o Facebook, tem o WhatsApp, que é da mesma empresa. Então a gente tem que lembrar que tem um dono, tem uma loja, é uma loja que a gente entra. Então eu não estou entrando na internet, eu estou entrando numa rede social. Eu tenho que ter esse discernimento, assim, que é quando eu entro numa rede social, eu não estou navegando na internet. Eu estou olhando, e aí eu posso estar buscando conhecimento, mas eu estou buscando conhecimento dentro do quê? Dentro de um algoritmo, dentro de uma lógica de programação, que vai me entregar o quê? O que eu quero receber ou o que a Big Tech quer me entregar? Muitas vezes é o que a Big Tech quer me entregar. Por quê? Porque a gente não paga para utilizar ela. E há uma máxima, e isso é falado num documentário que eu indico muito, ele tem na Netflix e tem em outros meios que estão na internet, que é o Dilema das Redes. Tá? O Dilema das Redes, ele é um documentário que ele fala muito disso, tanto de polarização política, sobre o sequestro de narrativas, que é onde a gente entra num lugar e dentro desse lugar a gente é sequestrado pelo algoritmo que aquele lugar está submetido. Então, de fato, eu sou uma pessoa ainda meio velha guarda, assim, quando eu quero fazer uma pesquisa eu vou no velho Google. Eu vou no velho Google e pesquiso no Google, porque o Google, por mais que ele se venda como uma empresa de publicidade, que eu acredito que hoje o Google ele nasceu com a ideia de ser um indexador de links. O que é um indexador de links, para quem não entende? Eu vou lá, eu faço o meu site, eu faço o meu blog, algo que eu sou totalmente a favor, que eu acho que devia existir mais. Se existia muito isso nos anos 2000, eu quero fazer um blog, eu quero escrever. Eu tinha a minha página, que eu controlava ela, eu colocava ela na internet, ela estava solta na internet, ela não estava presa, amarrada a um algoritmo onde eu tenho que gravar um vídeo de tal formato, com tal legenda, com tantos segundos. Não. Eu posso escrever um texto de 3 páginas, eu posso fazer um vídeo de 1 hora, não vou ter esse grande público que eu quero ter. E aí tem uma outra pergunta em parênteses: será que eu preciso ou quero ter esse grande público? Entende? Eu não quero ser um grande artista, eu não quero ser um grande influenciador. Eu quero comunicar às pessoas que nem comprar ideia, porque eu acredito que as pessoas não precisam comprar a minha ideia, elas podem discordar da minha ideia, mas desde que essa discordância ela seja valiosa também, sabe? Não adianta, que isso a rede social ela também alimenta. E é aquilo, a pergunta dela sobre internet. Se ela ainda é neutra. Ainda é neutra. E aí a gente entra numa outra questão dentro da rede social. Vocês estão vendo? Eu sou bastante crítico. Por mais que eu utilize bastante, sou bastante crítico às redes sociais. Que é, de fato, esse sequestro consciente que a gente foi tomado, que eu vou ver um vídeo e eu vejo um vídeo, o que eu faço? Logo, às vezes eu nem termino de ver esse vídeo que já é curto, já é de 40, 50 segundos, o que eu faço? Ou se eu não passo adiante o vídeo, antes de eu passar ele adiante, eu entro nos comentários.
E nos comentários a gente vê de tudo. A gente vê o comentário ragebait, que é aquele comentário raivoso, vê o clickbait, que é aquele que é para chamar a atenção, e a gente vê o comentário crítico. E normalmente o comentário crítico é o que menos tem destaque dentro de uma rede social assim. Por quê? Porque o algoritmo nos força a sentimentos. E esse sentimento, ou ele pode ser euforia, ansiedade, ele nunca é um sentimento de complexidade, de eu entender um pouco mais do que está sendo falado ali. Ou às vezes eu estou assistindo esse vídeo de 60 segundos e um cara que eu nunca vi na vida, que eu nem abri o perfil para ver o que ele faz da vida, ele me disse um negócio, você fez errado, tal coisa, a vida inteira. Pô, como assim? Eu entro aqui, o cara já está dizendo que eu fiz errado, o negócio está dizendo que a minha mãe e meu pai me ensinaram errado tal coisa. Pô, peraí. E aí você fez errado. Não, perfeito, eu fiz errado em 60 segundos, eu aprendi o que é de verdade a partir de agora. Então, a navegação na internet, ela ficou meio assim, a gente não navega mais, a gente entra em lojas e... Se a gente olhar o nosso tempo de tela de celular, pelo menos o meu, o que eu utilizo mais? É WhatsApp e Instagram, que fazem parte de uma empresa, que fazem parte de uma empresa que visa lucro. Então, é bem complicado até a gente entrar muito nessa seara, porque já deu para perceber, eu sou muito contra a Big Tech, eu sou muito contra todo esse poder que a gente tem nas mãos, que é o conhecimento de qualquer coisa, de entrar no Wikipedia, de entrar em fontes confiáveis, artigos acadêmicos, de ler um conteúdo, de assistir vídeos de qualidade que o YouTube proporciona. O YouTube também proporciona muitos vídeos porcaria, assim como as redes sociais proporcionam. O YouTube também, ele virou um pouco ainda para rede social, mas ele ainda é o YouTube, ele se vende no Brasil, por exemplo, como um streaming, e ele é utilizado em mais de 50% dos lares brasileiros nas TVs. Então ele é hoje o streaming mais visto no Brasil. Então eu acho que ele ainda está muito aquém disso, porque também a gente entra naquela outra métrica das telas. A tela maior é sempre melhor do que a tela menor, porque a tela maior a gente ainda tem... A tela maior, ela é compartilhada, e se ela é compartilhada eu não sou sequestrado aquilo ali de ficar olhando de pertinho. Não. Tô vendo com todo aqui, faço críticas, faço comentários ao vivo ali. Então eu acho que a gente deveria navegar mais na internet, a gente deveria buscar outros recursos, eu acho que a gente deveria ter blogs, eu acho que a gente deveria ter sites, eu acho que a gente deveria... Esse é um dos meus objetivos, inclusive. Eu tenho um hobby que é a fotografia, e eu quero fazer um blog para postar as minhas fotos e escrever o que eu estava sentindo quando eu estava fazendo o Instagram. Quando eu coloco isso numa rede social, a coisa que eu mais me preocupo é se a estética ficou legal para eu ganhar um like ali, para eu ganhar um compartilhamento. E eu acho que não é por aí que a gente deve ver o mundo, não é por essa ótica que a gente deve enxergar as coisas, sabe? Muito bom, professor. Enfim, eu vou fazer uma pergunta para ti, professor, que ela foge um pouquinho, né, mas ela é ligada a esse tema, é relacionada também à educação, tá? Eu quero aproveitar ao máximo a tua presença aqui. Então, a gente tem um país gigantesco, e não só em território, mas também a questão da desigualdade, né? Então, tu falou sobre a educação pública, e enfim. A minha pergunta veio de encontro, assim... vários lugares, vários municípios do Brasil, enfim, a educação ainda está engatinhando, né? Que nem tu relatou há pouco, o papel e a caneta é a melhor ferramenta, né? E, de fato, ela é muito importante, mas a gente vê milhares de jovens, né, de crianças e adolescentes que não estão acompanhando essa parte de acesso às redes, e essa vai ser uma mão de obra no futuro, né? Eu sei que é uma pergunta muito difícil de responder, assim, de bate-pronto, né? Deveriam ter outros atores aqui conosco, que no futuro estarão, mas eu gostaria de te ouvir como educador, né? Como é que tu enxerga essa disparidade, assim, de acesso nos rincões aí do nosso Brasil? Como é que tu vê isso, né? Tu que é um estudioso, tu que na rede social pesquisa sobre esses temas, indicadores, quais, assim, ideias, caminhos, né? Que nós que somos privilegiados de estar numa região metropolitana, com acesso, como é que a gente pode criar algum caminho, alguma ideia, alguma alternativa para que esse pessoal do interior, que não é
beneficiado, que não tem acesso. Como a gente consegue, ou como o poder público pode chegar, ou se já existe alguma coisa, como que tu vê isso? Eu acho que isso também vai de encontro até com a pergunta, o que é inclusão digital, né? Inclusão digital hoje ela vem muito de encontro com inclusão social. Assim como a gente tem a exclusão digital, que é a exclusão social. Por exemplo, recentemente agora, o INSS ele parou de fazer, como é que se chama? As perícias. Perícias. Deixou de fazer as perícias presenciais. Agora tu agenda tudo pelo aplicativo, e se o aplicativo tá fora, ele tem o mesmo sistema lá, que é o do DataPrev, se não me engano. Posso estar enganado, tá? Mas ele tem o mesmo sistema da agência, do INSS. Então, se não está funcionando no aplicativo, não está funcionando no INSS. Então, tu transforma rapidamente a inclusão digital em exclusão digital. Porque a mesma pessoa que daqui a pouco não tem acesso àquela tecnologia e vai na agência, o agente que tem que ir lá fazer esse atendimento, ele também já foi preso por isso, independente se ele está no interior, se ele está na região metropolitana. Mas com certeza, no interior é muito pior que isso. Tu só me empresta as minhas anotações ali, por gentileza, porque eu trouxe um dado que eu sou meio ruim de números assim exatos, tá? Que deixa eu pegar aqui, este dado aqui, tá? Do ENAP de 2024, tá? Que 59% das pessoas de mais de 60 anos acessam a internet hoje no Brasil, tá? 29 milhões de brasileiros, hoje a gente está falando de 220 milhões, mas 29 milhões de brasileiros aproximadamente não têm acesso a nada de internet. A nada de internet. E aí, se a gente olhar um pouquinho mais adentro, quase 100 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento básico hoje no Brasil. Então, nós temos lugares que têm esgoto a céu aberto. A gente tem lugares em regiões metropolitanas que o saneamento básico ele chegou não faz 10 anos. Então, a gente vive num país de terceiro mundo, e quando a gente fala de terceiro mundo, é de fato um país emergente que sofre com a desigualdade social desde a época do colonialismo, e é uma coisa que ela faz parte da história do nosso país. E eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de história, assim que nem tu gosta bastante de história, e entender a nossa história faz parte do nosso contexto de como tá vivo. E entender isso faz a gente entender outras disciplinas transversais, assim, que é como é que eu vou exigir que a gente seja um mundo conectado, sendo que no interior do Rio Grande do Sul a gente tem pessoas que não têm acesso ao Pix, que é uma ferramenta que democratizou muito a transferência bancária. Lembra como era fazer transferência bancária 5, 6 anos atrás? Fazer um DOC, fazer um TED, e aí tu esperava compensar, e aí tu tinha ainda o cheque, tu tinha que fazer o cheque cruzado. Pô, agora tu faz um Pix, tu faz o Pix parcelado, enfim, é uma solução super inovadora que facilitou, e aí a criança já não sabe mais como é que é o dinheiro de papel, porque ela fala, faz um Pix, pai. Paga no cartão, pai. Aproxima o celular, pai, para pagar. Ficou uma praticidade muito grande, sabe? Mas a gente tem essa exclusão, e é uma parte de uma exclusão social. E isso se evidencia também quando a gente consegue ter o acesso à internet, sabe? Então a gente volta na enchente de 2024, que foi um marco aqui no Rio Grande do Sul, principalmente. Eu atuei na linha de frente, eu moro num município onde mais de 60% do município ele foi atingido pelas enchentes. Eu moro a 3 quilômetros do Rio dos Sinos, tá? A 3 quilômetros do Rio dos Sinos aqui numa das distâncias, porque o Rio dos Sinos, uma curiosidade, o Rio dos Sinos ele tem este nome por ser um rio sinuoso. Então ele faz um contorno em S, né? Em vários pontos. Então tem uma das distâncias que eu moro a 3 quilômetros e tinha um dique. Esse dique ele rompeu e a água da enchente ela chegou a 3 quadras da minha casa. 3 quilômetros de água, sabe? E isso numa região metropolitana, onde é um polo tecnológico no Rio Grande do Sul, e nos lugares no interior do Rio Grande do Sul, onde a enchente chegou e tu não tem esse acesso à internet. Como é que essas pessoas se comunicaram? Como é que essas pessoas se ajudaram, sabe? A gente conseguiu chegar e extrapolar, e aí até foi um ponto que depois das enchentes
Eu saí das redes sociais por causa disso. Eu fiquei meio sufocado por aquilo que eu estava vivendo naquele momento. Eu fui uma pessoa que sentiu uma pressão muito grande por aquilo. Tive esses coaches nacionais aí que tentaram entrar em contato comigo para fazer vídeo comigo, porque eu fui uma pessoa que coloquei a minha cara, por mais que eu não goste de mostrar minha cara na internet, eu coloquei a minha cara, eu falei porque era um momento que a gente precisava de ajuda, mas ainda teve muitos lugares que não chegou. E aí agora, nesse momento que a gente está falando, tá rolando essa enchente lá no interior de Minas Gerais, sabe? Na divisa lá com o estado do Rio de Janeiro. E muitas pessoas, e tu vê que é sempre quem sofre mais é quem tem menos, né? Então é um país muito desigual, e nesses lugares demora muito para chegar, muito, sabe? Então eu acho que assim, por mais que o poder público tivesse toda a boa vontade do mundo, que eu acho que não tem, e eu posso falar isso com propriedade por estar dentro da sala de aula, querer estar integrado dentro da educação brasileira, porque eu acho que o processo de educação, o processo de docência, ele não deve ser feito para nós. A profissão de educador, ela é uma profissão que tu tem que te despir desse ego, sabe? Assim como uma profissão de bombeiro, uma profissão que tu tem que servir a alguém. Então, tu tem que te despedir disso, tem que ser assim como um garçom. Tu tá servindo a alguém. Então, a gente consegue enxergar quem tem o poder e quem tem o dinheiro, e eles não têm essa boa vontade. E, infelizmente, quem tem empresa, e aí eu não julgo quem é empreendedor, porque a gente também tá correndo atrás disso. Essas pessoas, elas beneficiam, elas tentam ajudar desde que elas tenham um lucro em troca também, porque elas precisam pagar a conta no final do mês, sabe? Por exemplo, nós temos a Ecosystec, que é uma startup de educação inteligente, onde a gente entra nos lugares. Recentemente a gente fez um trabalho, o Alisson até comentou no último episódio de vocês, que nós fizemos com mulheres que estão aprendendo o ofício da construção civil, tá? E aí eu fiz a oficina de inclusão digital, outras disciplinas também, mas eu trabalhei com elas em inclusão digital. E a inclusão digital com elas, o que foi? Olha só, vamos aprender a fazer uma planilha para fazer um orçamento, para entregar um orçamento. Vamos aprender a fazer um cartão de visita. Vamos aprender a escrever um e-mail para a gente conseguir entrar nesse mercado. Porque hoje o mercado ele é digital e a gente já passou do ponto de retorno. A gente não tem mais como viver hoje num mundo sem internet. A gente demoraria muitos anos e talvez uma guerra civil generalizada ou uma guerrilha civil generalizada até a gente voltar a entender, viver sem estar nesse mundo conectado. Então, como não tem esse ponto de retorno, tu tem que mostrar como essa pessoa ela tem que estar inserida nesse mercado. E, assim, são pessoas que moram na capital, Porto Alegre, tá? Que moram num bairro mais afastado do centro, cara, não tem saneamento básico, não tem acesso à internet em casa, não tem um forro na casa, o fio ele passa direto. Para nós pode ser uma coisa que, nossa, a gente que mora em grandes metrópoles, nossa, como assim? É super normal, se a gente for num bairro mais periférico daqui, a gente vai enxergar isso, e há pouquíssimo esforço do poder público em fazer algo. Então, eu acho que tem que haver mãos de todos os lados tentando ajudar e esquecer, por mais que a gente viva nesse capitalismo tardio, assim, que a gente precisa do lucro, e a rede social ganhe seguidores, ganhe likes, ganhe isso. Eu não preciso... Sempre que eu vá ajudar alguém, eu não preciso gravar isso, sabe? Às vezes eu posso só ajudar a incluir aquela pessoa dentro daquele mercado. A gente tem um aluno, um amigo, vou mencionar ele porque ele pediu para mandar um salve, que é o Leonardo Cardoso. Assim, ó, nossa, eu quero vir assistir ali de trás das câmeras isso, porque, cara, ele é um guri que ele vive isso na pele, sabe? E ele recebeu a oportunidade de entender como é que funciona a inclusão digital, entender como é que funciona a inclusão tecnológica, a inclusão robótica. E ele espremer o limão e fazer uma limonada açucarada com isso. E
e ter esse ponto de partida. E em nenhum momento, de tantos os lados, de quem está por trás, fazendo essa orientação, e quem está recebendo essa orientação, se preocupar com os likes e com os views que vão ter. E, de fato, extrair exato, extrair essa entrega, sabe, André? Finalmente, tá? Para deixar o pessoal aí tranquilizado, né? E também a gente tem bastante pergunta, pessoal. Enfim, não vamos conseguir dar conta de todos que a gente tinha pensado. Mas eu vou dar prioridade para a pergunta do Eurides. Até a gente já falou um pouco sobre isso. O Eurides já comentou aqui no YouTube. Então a gente não estava preparado para receber perguntas do YouTube, tá, Eurides? Então me perdoa se eu fui tarde, né? Mas assim, então a gente já falou sobre isso, mas a ideia é também dar voz também para quem comentar, né? Então ele perguntou assim, o que vocês acham de redes sociais pelos idosos? Então já comentou, já falou isso de forma geral, mas que a gente pudesse falar um pouquinho mais assim, né, sobre isso. Então o que a gente acha sobre as redes sociais pelos idosos, né? Então envolvendo esse termo eu abobino porque foi um termo usado na última eleição e está sendo nessa, né, fake news, mas não tem como fugir porque é o termo que foi usado, né, e é usado. Então, também se pudesse falar um pouquinho assim sobre isso, né? Eu posso acrescentar 2 perguntas nessa pergunta, assim. Do mesmo jeito, como é que a gente acha das redes sociais utilizadas pelos idosos? O que vocês acham das redes sociais utilizadas por crianças? Cara, uma das perguntas é isso, assim, né? Do medo, inclusive tá aqui se quiser olhar, né? Mas o medo das crianças influencers, né? Uma coisa que eu tenho bastante receio, assim, disso, né? De todo mundo ter esse acesso e tu não sabe pra onde vai parar, né? Vai scrollando, tu não sabe pra onde vai parar, tu não sabe que rumo vai tomar, não sabe onde vai chegar, que casa, em que lar tá chegando isso, né? Quem tá assistindo. Quem tá assistindo, então é uma coisa muito, muito perigosa, assim, uma linha muito perigosa. Mas é bem interessante da gente discutir, né? Talvez não hoje, mas a gente pode discutir mais a fundo, né, num próximo episódio e tal, mas é importante que a gente fale um pouquinho, assim. E a segunda pergunta é, o que é fake news em 2026? Todo dia, André, eu mando pro Alisson algum vídeo de IA que eu vejo no Instagram, que eu falo pra... Eu pergunto, isso é IA ou isso é real? Eu te mandei ontem de um russo, não sei se tu viu, que eu fiquei na dúvida. Se não tivesse escrito no perfil dele, inteligência artificial, eu juro, eu não diferenciaria. Porque o que é fake news hoje em dia? Então tem um termo, assim, agora recentemente estourou ali as questões de Roblox, né? O Roblox ele não é um jogo, ele é um metaverso, mais ou menos, assim, onde tu faz o teu avatar, tu pode criar jogos, tu pode vender esses jogos por Roblox, enfim, eu acho que hoje eu gostaria até de falar desse assunto num outro momento e conversar mais sobre essas questões infantis, mas recentemente eles bloquearam o chat das crianças e tal, e as crianças até viralizou isso, as crianças fizeram placas, chamaram o Felca de Mussolini e aí, enfim, eu tenho uma percepção que tu deixar uma criança sem supervisão, com celular na mão, é tu largar ela no centro de São Paulo e tu não tá junto. Tu não sabe o que vai acontecer, tu não sabe aonde ele vai, tu não sabe quem vai falar com ela. E tu largar o celular na mão de um idoso que não tem esse letramento digital, não tem esse cuidado digital, é a mesma coisa. Porque se a gente, às vezes, é cooptado por isso, às vezes a gente pode entrar num anúncio falso na internet, às vezes a gente pode, aconteceu com meu pai, cara. Meu pai não é um cara idoso, meu pai, enfim, também foi aluno na escola, fez um curso recentemente, aprendeu sobre tecnologias. O meu pai, ele foi uma pessoa que, em um certo momento ali, ele pagou um boleto que não existia. Que foi um estelionatário que foi lá, mandou um boleto. O boleto... Eu trabalhei numa telecom também. Boleto bonito. Boleto lindo, lindo, lindo. Pagaria para não entrar no Serasa. E aí
Alguns anos atrás eu trabalhava numa telecom, uma grande telecom, assim, e direto eu atendia muito idoso com muita dificuldade de mexer em celular, principalmente, que vinha, olha só, recebi essa mensagem no WhatsApp, é verdade, eu recebi esse SMS, é verdade, olha só, eu paguei esse boleto aqui, mas a minha conta lá continua atrasada, lá vocês estão me mandando mensagem que está em atraso, daí tu vai ver no sistema, o CNPJ, ele não bate. Entendeu? Então, antes de tu até colocar o idoso na rede social, tu coloca o idoso em outros perigos que não estão na rede social. Eu tenho um outro dado aqui que eu anotei, que desde 2018, e olha só, esse dado aqui ele é de 2024, tá? Então, a gente já está 2 anos atrasados comparado com a evolução da inteligência artificial. Se a gente olhar os vídeos de amanhã da inteligência artificial, eles já estão 10 vezes melhores que os vídeos postados hoje. Porque é aquilo, engenharia de prompt, tu vai lá e tu muda e tu consegue fazer um vídeo. Nossa, é fantástico. Eu sempre mostro para os alunos o comparativo daquele vídeo do Will Smith, que tem famoso dele comendo massa lá no início da inteligência artificial, que é totalmente bizonho, e ele atualmente, agora, tu não consegue discernir. Tu pensa que é uma cena de um filme, de uma série. E desde 2018 cresceram 408% os crimes virtuais no Brasil. São 4 golpes por minuto. Desde a hora que a gente começou a conversar, já explodiu de golpes, assim. Hoje existe um gap no Brasil das delegacias digitais. As polícias, tanto federal quanto civil, elas não conseguem dar conta disso, de entender o que é golpe. E aí o golpe vai de tudo, vai desde crime virtual sexual, pornografia, pedofilia. Então a gente entra num vespeiro que a gente tem que mexer, a gente tem que entender, e as pessoas elas têm que se conscientizar disso. E para falar para o idoso, não tem nada melhor do que conversa. Não tem nada melhor do que a gente está fazendo aqui. É honestidade, é tu falar, olha só, vô, olha só, pai, olha só, vó, olha só, mãe. Tá acontecendo isso nesse momento e eu sei que tu pode duvidar de mim, mas eu vou te mostrar aqui, mostra. E aí entra aquele outro desafio, pessoal. Mostra sem a nossa soberba, sem a nossa arrogância, mostra que de uma maneira que eles percebam que a gente não entende muito mais que eles também. A gente está meio perdido nisso e a gente está tentando se encaixar. É aquele ditado, né? A gente troca o pneu com o carro andando, né? Então, a gente tenta mudar isso e vai tentando adequar, porque amanhã já vai ser diferente de hoje. Eu não sei, hoje eu não consigo prever para vocês como que vai ser as redes sociais, como que vai ser a IA, como que vai ser depois de amanhã. Por mais que eu tenha uma tese que a inteligência artificial é uma bolha que está prestes a estourar. Mas isso também dá pano para manga, assim. Legal, professor. Muito bom. Lembrando que o crime é organizado, né? Então a gente tem que ficar muito atento com isso aí. Bom, como o Alisson relatou, então, partindo para os finalmente aqui, agradecer a nossa audiência, que é muito qualificada, a tua presença, professor, mais uma vez. Obrigado por estar conosco aqui, né? Sei que a tua agenda é pesada, mas foi uma honra tê-lo aqui. E, enfim, deixar um recado final aí. As portas estão sempre abertas, tá? Aproveitar para quem não se inscreveu no canal ainda, por favor, né, divulgue. Profissão Executável, né? Porque eu faço o que eu faço, é o nome do podcast. Eu e o Alisson estaremos aqui sempre para trazer pessoas aqui com o intuito de divulgar o seu trabalho, levar o melhor conteúdo, né? Então, por favor, Giovanni, deixa aí um recado aí para os nossos ouvintes, seguidores. E a pergunta chave, né? Cara, por que tu faz o que tu faz? Primeiro, agradecer aos amigos pelo convite. Eu achei que a gente não ia ter assunto e a gente estourou e não falou nem um terço do que a gente estava programado para conversar. A gente deixa as dicas de livros para o próximo bate-papo também. Eu desejo todo sucesso para vocês nessa nova empreitada. Eu acho que é uma ideia muito legal e eu acho que é muito legal a gente ouvir opiniões diferentes de pessoas reais, sabe? De pessoas que não vendem rótulos, de pessoas que vendem verdades, assim, que as verdades que acreditam. E eu acho que isso também vai de encontro com a pergunta, por que eu faço o que eu faço? Eu tenho, como todo mundo tem a sua síndrome egocêntrica, eu também tenho a minha, e eu acho que eu sou um artista. E o artista, longe dos likes, ele tem um desejo, que é mudar o mundo. E a gente muda o mundo peça por peça, assim, porque a gente não quer mudar o mundo para pior, a gente sempre quer mudar o mundo para melhor. Então, independente das adversidades que a gente enfrenta na nossa profissão, no dia a dia,
Eu acho que a gente tem que ter aquele propósito, tem que ter aquele gás. Por que a gente se levanta da cama todas as manhãs, sabe? Por que eu vou sair da minha casa, do conforto do meu lar? Por que eu vou andar 80 quilômetros de distância para outro lugar para fazer algo? E é para isso. Eu saí de casa para mudar o mundo. Eu acho que é por isso que eu faço o que eu faço e eu vou continuar fazendo até onde eu tiver forças para fazer. Da hora, cara. E, cara, tem um monte de coisa aqui que a gente podia ainda aí, né? Mas antes da gente encerrar, assim, né? Eu queria que tu desse as dicas dos livros, que tu falasse, comentasse um pouquinho que cada um é, porque eu acho que é importante, né? Então, eu sou um cara, e falando em vender a verdade, né? Eu sempre falo nas minhas aulas que os alunos devem ler, indico livros, indico literatura, mas eu sou um cara que não tem esse hábito de leitura assim constante, né? E eu tô tentando mudar um pouco isso também. Esse ano, eu te falei, uma das minhas metas é essa, voltar a ler, porque eu leio muito livro técnico, então sempre que eu tiver alguma atividade para fazer, eu derreto, eu vou para cima dos livros, eu me debruço e dou um jeito de desenvolver o que eu preciso, né? Artigos e tudo mais. Mas para leitura como hobby, para leitura como ler sei lá, daqui a pouco eu vou viajar e tal, fazer uma leitura do carro, ou chegar de noite em casa, ler 2, 3 páginas de livro ali que seja. Eu não tenho esse hábito, e é uma coisa que eu quero mudar. Então eu gostaria que tu desse as dicas do livro, comentasse um pouco sobre ele, daí aí sim a gente pode encerrar. Então, pessoal, sigam a gente nas redes sociais, né? Então, não sei se vocês querem falar o arroba de vocês, mas eu vou deixar no link da descrição. Outra coisa, no link da descrição a gente vai deixar alguns links também, importante. O Giovanni mandou ontem, não consegui botar ainda, mas vai ser colocado na descrição ali os links e a gente coloca as redes sociais também, mas dê a dica dos livros. Então tá, eu trouxe 3 livros, tá? Nenhum deles é um romance, nenhum deles é ficção. Por mais que eu goste muito de livros de ficção, eu acho que eles são muito importantes também para a nossa formação intelectual, ler romances, ler livros de ficção. Eu trouxe 3 aqui escolhas de alguns livros que eu tenho, tá? O primeiro deles é do Robson Moreira Tenório. Esse livro eu ganhei de um aluno, que é Computadores de Papel, Máquinas Abstratas para um Ensino Concreto. Então, ele ensina a partir desse estudo a construir com papel e caneta a máquina de Turing. A máquina de Turing, para quem não sabe, eu sugiro que assista o filme O Jogo da Imitação, que é com um ator que é o Doutor Estranho. Então, é uma história incrível e ele é o pai da computação moderna. Então, a gente consegue ter, a partir daquele ponto de largada ali, o nascedor da computação digital, como a gente conhece hoje. E esse livro, ele traz isso, ele tem na estante virtual, eu acho que é R$10 esse livro, ele vale muito a pena. Um livrinho pequenininho, 100 páginas, tamanho A5, vale muito a pena, tá? O segundo é este aqui do Bill Gates, tá? Eu não quero entrar nos méritos de Bill Gates, eu quero falar do... Não. Eu quero falar do... Isso. Esse é um outro, tá? Que também ele tá na estante virtual também, ou em sebo. Esse aqui eu comprei num sebo antes da enchente, da Voluntários da Pátria, não, na Rua da Praia, perto da Casa de Cultura Mário Quintana. Eu paguei R$20 nesse livro aqui, que é A Estrada do Futuro do Bill Gates, tá? É um livro que ele foi escrito, óbvio, Bill Gates, dono da Microsoft. Ele escreveu esse livro em 1995 e nesse livro ele descreve algumas ideias que ele tinha de como a computação ia ser no futuro. Então, em certo momento do livro, por exemplo, ele cita ali que no futuro a gente vai ter com os computadores no nosso bolso, onde a gente vai poder tirar ele do nosso bolso, vai poder emitir um talão de cheque, direto desse nosso computador, poder enviar um fax, enviar um e-mail, poder chamar um táxi. Ele fala também, tem vários trechos interessantes no livro, assim. Um deles era em 95, dele falando, existe uma tecnologia hoje de conexão que se chama o HDMI, que ela é uma tecnologia que ela integra áudio e vídeo de alta qualidade, porém ela é muito cara, ela custa em média $100, $200 ali, meio metro, e hoje por R$15 tu compra 5 metros de um cabo HDMI. Então tem muitas coisas que a partir daquilo, de tu entender a história, a lógica de como está sendo construído aquela tecnologia, aquela ferramenta, tu tem uma projeção para onde ela vai chegar. Assim como a gente constrói os nossos objetivos de vida. Tu começa a construir agora já projetando aonde tu quer chegar, né? E o meu favorito desse estilo, que é o Guerra dos Chips, do Chris Miller. Este foi
esse foi um achado. Eu tava nas notificações infinitas, assim, e aí eu tava me preparando para uma aula que eu daria à tarde para o ensino técnico, e no G1 saiu uma matéria de um terremoto de Taiwan. Viu o terremoto de Taiwan, e aí eu abri a matéria, eu olhei, e aí tinha uma outra matéria linkada porque que Taiwan era tão importante para a indústria dos chips. E eu não tinha tanto conhecimento assim, eu fui atrás, tem um vídeo no Fantástico do Felipe Santana, que é o jornalista que ele fala sobre este livro e ele explica de maneira resumida que como que a geopolítica influenciou na tecnologia que a gente tem hoje em dia. E como tudo está interligado, isso faz a gente entender também o panorama geral do mundo atual. Em 2026, o que a gente está vivendo da crise dos preços da memória RAM, do uso de água exacerbado para alimento de data centers, para inteligência artificial, a guerra entre China e Estados Unidos, o porquê que a Índia está querendo tomar frente em vários pontos, enfim. Tanto os vídeos que são curtos, ali, vídeos de 15 minutos, quanto esse livro é uma grande recomendação. Ele é um livro incrível. E sabe o que é mais incrível? Agora um parênteses. Sabe o nosso aluno Guilherme, da nova turma da tarde agora? Um dia eu estava numa dessas empreitadas que a moto estava estragada, que eu estava indo de trem e ônibus, eu estava lendo esse livro e eu estava no ônibus e ele pegou o ônibus comigo. E aí ele chegou um dia e olhou, senhor, que livro tu está lendo? E eu comecei a conversar com ele e aí ele me falou mais ou menos o estilo de leitura que ele gostava e eu tenho um livro para te dar. Fui lá na minha estante, peguei um livro, separei para ele, dei o livro de presente para ele. Ele desde que começou a querer ler aquele livro, cara, ele já leu mais vários livros. Então é isso, o exemplo arrasta e estimula, sabe? Então, leitura é bom, por mais que a gente discorde dela muitas vezes, que eu acho que também faz parte dessa leitura, tu ter esse pensamento crítico, leiam bastante, leiam no papel, não leiam só na tela do celular. Se forem ler na tela do celular, desativem as notificações, coloquem ali no não perturbe, foquem no que vocês estão fazendo nesse momento. Quem quiser me seguir nas redes sociais é @VamosGil. Não tem nada de tecnologia lá tenho minhas fotos autorais que eu faço dessa minha paranoia artista que eu tenho, assim, e escrevo ali uns pequenos versos junto com as fotos que eu tiro, que eu estou tentando viver aquele momento. E é isso, eu agradeço demais o convite e já me convido para vir numa próxima vez falar sobre o que a gente não conseguiu falar hoje, que a gente tem muita coisa ainda. Obrigado mesmo, pessoal. Obrigado mesmo pelo convite. Então, assim encerramos. Forte abraço, até logo.